encontrando, eu peço que você fique de pé. A gente costuma ficar de pé nessa primeira leitura, no sinal de reverência à palavra do Senhor, também de prontidão. Lembrando aos homens que teremos um encontro de homens da denominação dia 12 de julho, sábado, às 15 horas em Nova Iguaçu. A gente está pedindo que as inscrições sejam feitas ainda hoje, no máximo até terça-feira. Tem um custo de R$15 e a gente vai ver como vai ser o transporte. Então, você é homem e puder estar conosco, procure ao final do culto algum dos diáconos. O diácono Valquim não está presente hoje, que é o líder do Ministério de Homens, mas você pode nos procurar. Qualquer dúvida, o custo de R$15. O bispo Walter vai trazer uma palavra muito propícia nesse dia 12 de julho, sábado. O tema é Estamos em Guerra. Então, nos procure. Isso é muito importante, a presença dos homens nesse evento da nossa denominação, dia 12 de julho, lá em Nova Iguaçu. Neemias, capítulo 1. Vamos ler todo esse capítulo, com apenas 11 versículos. Neemias, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pelo privilégio de nos reunirmos nessa manhã, adorarmos ao Senhor, que é um Deus bom, cuja misericórdia dura para sempre, que é um Deus santo, santo, todo-poderoso, santo, santo, santo. E é um privilégio que temos, podemos nos dirigir a Ti em oração. O Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, desperta-nos, Senhor, para uma vida mais intensa de oração, desperta-nos para buscarmos a Tua face. Como ouvia de certa pessoa esses dias que estava numa dificuldade muito grande, falou: nunca orei tanto ao Senhor como orei essa noite. Que o Senhor nos desperte para buscarmos a Ti intensamente e intencionalmente todo o nosso coração. E que Teu Espírito fale aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos numa série de mensagens no domingo pela manhã. Estou falando sobre os meios de graça. Meios de graça, como eu tenho falado para os irmãos, segundo definições de documentos importantes da Igreja Protestante, como o Breve Catecismo de Westminster, são meios que o próprio Senhor concede à sua igreja para a edificação do seu povo. Eu queria te fazer uma pergunta: quando a coisa fica difícil, quando surge uma demanda familiar, financeira, uma crise conjugal, uma crise com o filho, o que primeiro vem à sua mente? Qual o seu primeiro recurso? O que você pensa primeiro em fazer? Tem pessoas que pensam em ligar para um amigo, pessoas que pensam em marcar um gabinete com um pastor, tem pessoas que pensam em
em fazer um tratamento psicológico. Tem pessoas que pensam em fazer uma academia para poder melhorar a sua saúde. Todos esses aspectos são bons, não há nada de ruim em nenhum deles. Você ter amigos para compartilhar dificuldades e pedir ajuda no momento de dificuldade é muito válido. Você buscar a orientação da liderança da igreja é muito importante também. Você cuidar da sua saúde, você buscar estar melhor fisicamente, isso é importante. Tem muitos problemas, irmãos, que passamos por questões de saúde. Às vezes a gente está cansado, eu preciso orar mais, ler a Bíblia, mas não tenho força, não tenho fôlego. Às vezes está te faltando saúde física. O cuidado com o corpo, isso afeta também a nossa vida espiritual, pois ficamos mais cansados, menos dispostos. Então pense na sua alimentação. Ontem eu brincava com um irmão que estava agarrado com um cachorro quente. Falei, cuidado. Agarrado não, mas estava bem perto dele. Assim. Já comeu quantos? Eu falei, cuidado. Vigia aí, cuidado com esse negócio aí. Então, assim, cuidado com a sua alimentação. Se puder fazer atividades físicas, deve fazer, né? Não, tem que fazer, né, Diácono Giovanni? Outro dia ele estava me falando, pastor, está fazendo atividade? Eu falei, não, mas vou começar. Eu não sei quando, mas um dia eu vou. Mas assim, a gente precisa se cuidar da alimentação. Isso afeta também a nossa espiritualidade. Às vezes a gente faz uma dicotomia muito grande entre aquilo que é espiritual e o que é material. Mas, por exemplo, você com dores, você com uma constante dor de cabeça, você com dores no corpo, isso dificulta você a orar, você a buscar Deus em oração. Tem pessoas que, às vezes, eu creio que em alguns casos, eu não sou adepto de que todas as pessoas, como alguns dizem, precisam fazer terapia. Acho que isso não procede. Mas, para algumas pessoas, um tratamento psicológico pode ser interessante, dependendo muito da abordagem, muito do psicólogo, mas pode gerar algum benefício. Mas será que esses são os primeiros recursos que devemos buscar na hora do aperto, na hora da dificuldade? Eu creio, como disse, que são recursos válidos, cuidar da sua saúde física e mental, ter amigos, buscar aconselhamento com a liderança da igreja. Mas a primeira coisa que nós devemos pensar, e aí eu louvo a Deus por sermos uma igreja pentecostal clássica, é buscar a Deus em oração. Voltar a Deus em jejum, fazer o que os antigos faziam, buscar a Deus de joelhos, se ajoelhar, clamar ao Senhor. Tem muitas pessoas que buscam todos os recursos da terra antes de buscarem o recurso do céu. E eu tenho visto muitos crentes doentes, abatidos, frágeis na sua fé. E aí, às vezes, eu não resisto, mas eu pergunto, você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Não. Começou mal. E como temos visto ao longo dessas mensagens, isso são meios de graça, são meios que o próprio Senhor disponibilizou para a sua igreja, para o nosso crescimento. Você tem valorizado a comunhão dos santos? Você tem reservado, eu preciso estar na igreja, não vou marcar atividade que eu não preciso marcar no domingo, porque o domingo é dia do Senhor, eu quero estar com os irmãos. Não, vou separar esse tempo, eu preciso estar fazendo o que nós acabamos de fazer, adorando ao Senhor junto com o povo de Deus. Sábado, quinta-feira, tivemos nossa reunião de homens. Foi um tempo tão precioso, aprendemos tantas coisas juntos. Tem sido muito bom essa comunhão com os homens. Temos tido atividade com mulheres. Priorize isso, procure estar nas atividades da igreja, isso gera vida. Então, a comunhão, a oração, a palavra de Deus são meios que o próprio Deus disponibilizou para nós, para crescermos e nos mantermos na fé. Infelizmente, irmãos, na minha opinião, muitos cristãos hoje estão buscando primeiro os recursos da terra, e quando se esgotam, buscam os recursos do céu. Quando já não tem mais nenhuma coisa para fazer que possa gerar algum alento a seu coração, aí pensam em buscar a Deus de forma mais intensa em oração e também em jejum. Isso eu queria também deixar essa palavra para a igreja. Reflita se você não tem se dedicado ao jejum, ou você nunca fez, ou você no passado fazia e não faz mais. Volte a essa prática. O jejum é uma prática que Jesus avaliza, ele fala lá em Mateus 6, quando jejuarem. O jejum é uma prática que o apóstolo Paulo, por exemplo, com a igreja primitiva, eles tinham o hábito de jejuar. Na história da igreja você vê homens e mulheres de Deus que se dedicaram ao jejum. E grandes homens de Deus, autores, escritores, como, por exemplo, o pastor John Piper tem um livro chamado Fome de Deus, valorizam o jejum. E na minha opinião, na minha humilde opinião, na geração em que nós estamos tão distraída, tão sem foco, tão perdida nos seus pensamentos, o jejum nos ajuda mais ainda a botar as coisas no eixo e priorizar o que é realmente importante. Então, eu tenho voltado mais a essa prática, né, de jejuar. Esses dias eu senti no coração de me dedicar mais a isso e recomendo à igreja que pense nisso também. E se você já jejua, pense se você não pode fazer um jejum um pouquinho mais extenso. Com cuidado, tem pessoas que fazem tratamentos médicos, não podem se ausentar de alimento por muito tempo. Você vai, eu faço jejum de Instagram, que bom, muito bom. Se você faz jejum de redes sociais, de televisão, de jogo de futebol, tudo isso é ótimo. Mas o jejum bíblico é de comida. Então pense se você não tem que fazer um jejum raiz, né, Patrícia? Patrícia que usa esse termo,
um jejum raiz e se ausentar de alimento por algum tempo, dentro das suas possibilidades. E se você já está acostumado a fazer, você não pode estender um pouquinho. Se aventure, talvez, se você tiver condições para isso, de um jejum um pouco mais extenso e dedique-se a Deus em jejum e oração. Por que eu estou falando isso? Porque o que vemos aqui em Neemias capítulo 1 é exatamente o que eu estou expondo para os irmãos nessa breve introdução. Neemias se viu diante de uma situação muito difícil. Ele estava na boa. Ele estava numa situação muito confortável. Como lemos aqui no final do capítulo 1, ele era copeiro do rei. Talvez você pense, Neemias era uma função simples, ele servia o vinho para o rei, ele servia... Irmãos, isso era uma função de extrema confiança. Não precisa pensar muito, é só você imaginar que o copeiro tinha o poder de envenenar o rei. Então, se ele fosse subornado por um inimigo, ele poderia colocar alguma coisa no vinho do rei e matar o rei. Então, o copeiro era alguém de grande confiança, ele estava na cidadela de Suzã, ele estava numa boa, ele não estava precisando de nada. Mas ele se interessou em perguntar para os seus irmãos sobre o povo que estava em Jerusalém, e o contexto aqui é do final do exílio, do pós-exílio. O povo foi levado, ficou 70 anos na Babilônia, Jerusalém ficou abandonada, e aqui há um contexto de retorno do exílio, e ele tem um conhecimento que você vê aqui, no versículo, volte comigo aqui no versículo 3, leia em voz bem alta o versículo 3 de Neemias 1, por favor. E eles, todos juntos, Neemias 1:3, e eles me responderam. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Então Neemias se interessa pela situação do povo, mas ele estava na boa. Ele não precisava fazer nada, ele podia falar, que pena, o povo está lá sofrendo, mas ele se interessa e a situação era caótica lá em Jerusalém. E qual é a reação de Neemias? O que Neemias faz face a esse cenário terrível que ele ouve reportado por seu irmão, um de seus irmãos, Anani. Versículo 4 diz, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei o quê? Jejuando e orando diante do Deus dos céus. Então, diante de uma calamidade, diante de uma situação terrível, diante de uma tragédia que se abateu sobre o povo de Judá em Jerusalém, qual foi a reação de Neemias? Ele sentou, chorou, lamentou, jejuou e orou a Deus. Isso não quer dizer, como eu falei antes, que você não deva buscar ajuda com pessoas que te ajudem na sua caminhada com fé, que você não deva buscar, às vezes, ajuda médica, psiquiátrica ou psicológica, que você não deva cuidar da sua saúde, mas, em primeiro lugar e acima de tudo, façamos como Neemias, venhamos a orar, jejuar, clamar a Deus, quando as circunstâncias se apresentarem diante de nós. Mas o que eu queria chamar a atenção não é tanto a reação de Neemias, mas a oração de Neemias. Hoje tenho falado nessa série sobre mês de graça, falei sobre a palavra de Deus, e agora tenho falado nessas mensagens sobre a oração. E se você quer aprender a orar, uma boa dica é você ler as orações da Bíblia. O bispo Walter apresenta 2 razões que devemos orar e nos dedicar mais à oração, no seu livro sobre o Pai Nosso. Ele diz, a primeira razão é porque nós aprendemos a orar orando. Às vezes você pensa, mas como é que eu vou aprender a orar? E você quer aprender tudo perfeitamente, fazer um curso sobre oração de 1 ano, um PhD em oração para depois começar a orar. Não é assim que funciona. Nós aprendemos a orar orando, mas eu não conheço muitas palavras, eu não conheço muita Bíblia. Abra seu coração. Você pode não conhecer as palavras mais bonitas ou todos os textos da Bíblia, mas Deus conhece o seu coração e Ele quer que você abra seu coração na presença dEle. Então, a primeira coisa que o bispo Walter fala no seu livro sobre o Pai Nosso é aprendemos a orar orando. É igual andar de bicicleta. Eu, quando morava aqui no Anil, na minha adolescência, eu andava muito de bicicleta por aqui, como eu gostava, né? Sinto as consequências no meu joelho até hoje, mas foi muito bom. As muitas quedas que tive de bicicleta por aqui, meu joelho não é mais o mesmo já há muitos anos. Mas, como foi bom andar de bicicleta? A gente só aprende a andar de bicicleta quando você sobe na magrela, né? Como o pessoal chama. Se você não subir na bicicleta e der umas pedaladas, você nunca aprende. Então, a gente só aprende a orar orando. E o segundo motivo que o bispo Walter nos apresenta, que a gente deve orar, porque a Bíblia manda orar. 1 Tessalonicenses 5,17, por exemplo, fala, orai sem cessar. Então, é ordenado a nós orarmos. E é um privilégio, uma dádiva orarmos. E só aprendemos a orar orando. E uma boa dica para aprendermos sobre a oração é voltarmos nossos olhos para as orações da Bíblia. A Bíblia está repleta de orações. Temos um livro de orações, o Saltério, os 150 salmos. E ali você encontra salmos belíssimos, como abrimos o culto com o Salmo 100, de celebração ao Senhor, salmos de aleluia, como os últimos salmos, salmos que exaltam a palavra de Deus, como o Salmo 19, o Salmo 119, salmos que
são de lamento, como o triste Salmo 88, falarei sobre ele na escola bíblica dominical. Salmos imprecatórios, em que o salmista fica irado contra a prosperidade do ímpio, como o Salmo 73, o Salmo 137. Então, temos recursos abundantes sobre aprender a orar na própria palavra de Deus. Então, o que nos cabe, irmãos? Buscar os recursos da terra? Sim, mas em primeiro lugar, buscar os recursos do céu, a oração e a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar a orar. Você quer aprender a orar? Faça um curso lendo a Bíblia. E aqui está um belo exemplo diante de nós. A belíssima oração de Neemias, numa situação extremamente dramática do povo de Israel, do povo de Judá, mais precisamente, em Jerusalém. E eu quero pontuar algumas coisas de forma breve nessa oração de Neemias, que eu creio serem muito preciosas para nós. Primeiro, Neemias conhecia o Deus a quem ele estava orando. Versículo 5. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, Neemias confessa que o nosso Deus, ele é dos céus, ele é grande e temível, e que ele guarda a aliança e a misericórdia. Mas para quem? Para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Felizmente, hoje em dia, virou moda ser evangélico. Todo mundo é evangélico. Vai na igreja uma vez por ano, nunca leu a Bíblia, mas é evangélico. E muitas igrejas, infelizmente, têm estimulado isso nas pessoas, ao ensinar as pessoas que o papel da igreja é prestar um serviço às pessoas. É igual um shopping. Você vai num shopping, você vai lá, dá o seu dinheiro e você tem o que você quiser. E muitas igrejas têm ensinado, querendo valorizar ou angariar membros, que a igreja é um lugar que é importante você estar ali, independente do que você faça das portas para fora. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que ele é um Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Aprendemos quinta-feira, na reunião de homens, o tema do capítulo 3 do livro que estamos estudando, Família Guiada pela Fé, é Aprenda a Amar. Tivemos homens aqui juntos, aprendendo juntos sobre esse tema, e vimos que o amor na Bíblia não é somente sentimentos. Hoje em dia, as pessoas entendem amor como você sentir alguma coisa e querer estar junto com a pessoa. Mas o amor na Bíblia, ele envolve emoção, mas ele é mais do que isso. Ele envolve vontade, desejo do bem para o outro. Então, eu amo porque eu decido amar. E esse é o amor que a Bíblia fala. Então, aqui ele fala que o Senhor, ele é o Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia para com aqueles que o amam. Ou seja, que decidem honrar ao Senhor. E é difícil, irmãos. Passamos por lutas, passamos por apertos, por dramas, por situações difíceis em nossa vida, mas nesses momentos, devemos, como aprendemos quinta-feira, decidir amar ao Senhor. Para esses, Deus tem guardado algo maravilhoso e podemos orar assim com confiança. E para aqueles que não têm honrado ao Senhor, não têm buscado a Ele, há uma esperança, pois Ele fala que Ele é um Deus de aliança, um Deus de misericórdia. Então, se nessa manhã você falar, realmente, eu estou angustiado, eu estou angustiada, eu estou passando dificuldades, eu quero buscar a Deus, mas eu não tenho observado os mandamentos de Deus, eu não conheço a palavra de Deus, eu não busco a Deus, então isso não serve para mim? Sim, não, quer dizer, não pense assim. Serve para você sim, porque você pode buscar ao Senhor, porque todos nós temos fragilidade. Eu, pelo fato de estar aqui um pouquinho acima de vocês, não tenho, como disse o pastor Roberto, tenho pés de barro. Também preciso buscar ao Senhor constantemente, também tenho minhas lutas externas e internas, tenho meus conflitos e preciso buscar a misericórdia de Deus. É assim como você talvez pense, mas eu não sou digno, eu também não sou, e nenhum de nós é. Então, se você chega aqui essa manhã e falar, tudo bem, Deus é um Deus de aliança e misericórdia para aqueles que conhecem e guardam os seus mandamentos, eu estou fora desse pacote, entre agora, porque é uma porta de misericórdia aberta para nós. O Senhor abre uma porta de misericórdia a cada manhã. Um livro da Bíblia que se chama Lamentações, em que Jeremias lamenta profundamente a destruição de Jerusalém face aos babilônios. Tem no capítulo 3, versículo 22, um belíssimo versículo que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam cada manhã. Então o Senhor novamente essa manhã renova a sua misericórdia. Então você fala, eu não tenho buscado a Deus, eu não tenho guardado os mandamentos de Deus, então não posso orar. Não, você pode orar e comece pedindo perdão a Deus. O Senhor me perdoa, porque eu tenho feito do Senhor como se fosse alguém que eu posso manipular, como se fosse um vendedor, um balconista que tem que cumprir as minhas vontades. Eu tenho feito da igreja como um lugar onde eu vou buscar só o que pode me agradar, e não um lugar onde eu preciso somar, edificar e contribuir também. Então, Neemias conhecia o Senhor. Ele ora como alguém que tem propriedade e sabe que Deus, Ele é fiel e Ele é um Deus de aliança.
No Salmo 25, Davi diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então há um propósito, há algo precioso para aqueles que temem ao Senhor. Irmãos, há recompensa. A Bíblia fala que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, lá em Hebreus. Há recompensa para aqueles que buscam o Senhor. Deus faz diferença entre o piedoso e o ímpio. Vale a pena buscar Deus em oração, vale a pena jejuar, sacrificar, afligir a sua alma para falar para Deus: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação. Como fez Neemias: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a reconstruir os muros face à miserável situação do povo de Jerusalém. Então busque a Deus com intensidade, ore, tire as distrações, busque a face do Senhor. E ele continua: então Neemias conhecia Deus, sabia que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E no versículo 6 ele diz: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Só até aí. Neemias conhecia Deus, sabia que Deus ouve as orações, Deus está atento, mas ele sabia que há muitas vezes necessidade de perseverança. Vê o tempo que ele ficou aqui, alguns estimam que tenha ficado 3 a 4 meses nesse momento, entre ele saber da situação e até o que vai acontecer no capítulo 2, que é a autorização do rei para ele voltar a Jerusalém e começar a trabalhar na reconstrução dos muros. Neemias, ele falou que fazia oração dia e noite. Irmãos, é importante perseverarmos em oração. O Senhor Jesus nos ensina lá em Lucas 18, eu não vou abrir agora por causa do tempo, mas você pode conferir depois, e você deve conhecer a parábola do juiz iníquo e da viúva. E lá o motivo está exposto, é para perseverarmos em oração. Então perseverem. Mas eu estou orando, nada está acontecendo. Você talvez já tenha pensado isso, que eu já pensei. Meu Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo. Persevere. Neemias fala para Deus: eu estou aqui dia e noite, clamando ao Senhor por essa causa. E talvez você vai: mas parece que nada acontece. Persevere. Continue orando, continue buscando a face de Deus. Um terceiro aspecto: Neemias conhecia Deus. Neemias perseverou em oração pela causa que ele tinha diante de Deus. E aqui na metade do versículo 6 ele diz: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Algumas igrejas históricas tem o hábito de, durante o culto, ter um momento de confissão e arrependimento de pecado. Isso é muito importante, irmãos. Eu penso a gente trazer isso para a nossa igreja em algum momento, um momento que você para tudo e pede ao Senhor, faz um autoexame. Às vezes a gente faz isso no momento da ceia. Faça um autoexame, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E reflita sobre a sua vida. E o Espírito Santo, às vezes, vai trazendo na sua mente: eu falei o que não devia, ou deixei de falar o que devia, ou agi de uma forma inadequada, ou gastei muito tempo com aquilo que não é pão e não consegui ler a Bíblia e orar como deveria essa semana. Eu abri mão de estar na igreja por causa de coisas fúteis, por causa de besteira, e agora estou assim. Peça perdão a Deus. Ou um pecado de omissão, um pecado de comissão. Você fez algo que reconhece que está errado diante de Deus. Neemias reconheceu seus pecados, reconhecia o pecado do povo, e ele era um homem justo, ele era um homem que buscava a face de Deus. Mas ele reconheceu que havia pecado. Um dos maiores empecilhos para o avanço espiritual é o pecado, irmãos. Livros sobre avivamento falam sobre isso. O que impede do avivamento chegar? Muitas vezes é porque nos acomodamos com o pecado. O que impede de eu ter uma vida mais intensa diante do Senhor? Muitas vezes é porque estamos cedendo ao pecado. Então precisamos constantemente, cada um de nós. Não à toa que Jesus, a nos ensinar a oração do Pai Nosso, diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, que somos devedores e precisamos pedir perdão a Deus todos os dias. Neemias entendeu isso. Então Neemias sabia quem era Deus, que era um Deus grande de aliança. Neemias sabia que ele é um Deus que precisamos buscar e por vezes perseverar em oração. E Neemias sabia que precisamos confessar nossos pecados diante de Deus. Você tem tido essa prática, irmão? Será que nas suas orações, nas minhas orações, tem tido espaço para a confissão de pecados? Ou você nem acha que é pecador? Precisamos refletir. Aprendemos com Neemias e também com Daniel. Se você quiser continuar nesse exercício de aprender a orar com orações da Bíblia, leia Daniel 9. Lá em Daniel 9, Daniel faz uma linda oração e ele confessa pecados do povo também. Mas Neemias conhecia Deus,
Neemias sabia que precisava perseverar em oração. Neemias sabia que precisava confessar pecados diante do Senhor. Mas Neemias também conhecia a palavra de Deus. Versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo. Leia comigo o versículo 8. Só esse início bem alto, por favor. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Só até aí. Neemias está lembrando Deus da palavra de Deus. Neemias está colocando diante do Senhor a palavra que Ele nos deu. Irmãos, isso é lícito na oração. Não de você botar Deus na parede, mas você orar ao Senhor e falar, o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Senhor, está lá escrito em Filipenses 4:6, em tudo sejam colocados diante de Deus as suas orações e súplicas em ações de graças, e a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E talvez você não esteja com paz, você pode falar, Senhor, a tua palavra fala que se eu abrir meu coração na tua presença, o Senhor me dá paz. Me dá essa paz, Senhor. Não como alguém que está cobrando algo de Deus, mas mostrando, olhando para a palavra de Deus e se apropriando dessa verdade. Você pode orar lendo o Salmo 19, que fala que a palavra de Deus ela dá sabedoria aos simples, ela restaura a alma. Muitas pessoas com ansiedade, com angústia, pensam logo em procurar um psicólogo e às vezes se faz necessário um tratamento. Não estou descartando essa dimensão. Mas primeiro você orou, primeiro você creu que a palavra de Deus traz refrigério para a alma. Você leu o Salmo 19 e falou, Senhor, a tua palavra fala que ela dá, a própria palavra de Deus dá sabedoria aos simples e refrigera a alma. Me gera esse refrigério, me gera essa alegria. Neemias voltou-se para Deus à luz da própria palavra de Deus, das promessas de Deus. E no versículo 9, ele diz, no 8 ainda, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ele se apropriou das promessas de Deus. A palavra de Deus promete que o Senhor vai trazer seu povo de volta se houver arrependimento e eles estiverem desterrados como nós estávamos. E Neemias creu nisso. E ele fala para o Senhor no versículo 10, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor! Você vê que Neemias bota a alma. Ele não está orando como se estivesse falando assim, Senhor, eu conheço que o Senhor é um Deus de aliança, que abençoa aqueles que guardam os seus mandamentos. Senhor, eu estou orando dia e noite, ainda não ouvi resposta, mas eu vou continuar orando. Senhor, eu confio na tua palavra, nos teus estatutos e reconheço que eles são perfeitos para mim. Senhor, esse aqui é o seu povo, agora resolve aí. Não, ele bota a alma. A gente tem que orar, irmãos, e colocando tudo que temos diante do Senhor. Ele não fala assim, tá bom, Senhor, então faz alguma coisa aí. Mas versículo 11, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. E aí ele apresenta de forma mais clara a sua petição, mais específica, o que ele ia fazer na sequência, que nós vimos no capítulo 2, veremos, se você ler depois. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Qual foi a resposta de Deus a Neemias? Leia o restante do livro que você vai saber. Deus concedeu misericórdia, Neemias pôde voltar a Jerusalém, reconstruir os muros, preservar o povo. Mas primeiro ele jejuou, primeiro ele clamou, ele perseverou, ele reconheceu que Deus é um Deus de aliança, é um Deus que cumpre as suas promessas para aqueles com quem ele tem uma aliança, que cumpre os seus mandamentos. É um Deus que ele tem a sua palavra e tem compromisso com ela. E Neemias se volta para o Senhor e Deus ouve a sua oração. Precisamos nos voltar mais à oração, irmãos. Quem sabe você que no passado tinha um hábito de jejuar, voltar a jejuar. Ou você que nunca teve esse hábito. Essa semana eu vou postar no grupo de WhatsApp da igreja uma série de pregações que eu fiz, acho que ano passado, sobre jejum. Então, se você tiver dúvidas sobre isso, assista essas pregações. Se você quiser ser refrescado na sua memória sobre esse tema importante, dedique-se a Deus em jejum, dedique-se a Deus em oração. E Neemias é um exemplo marcante para nós. Eu tive uma alegria lá no nosso retiro. Tem muita alegria, vocês sabem, de comprar livros, né? Tem muita tristeza quando eu lembro que eu emprestei um livro para alguém, não sei para quem, perco meus livros. Mas lá eu reencontrei um livro, esse livretinho aqui, que a missionária Karina levou para vender. Eu comprei rápido, porque eu tinha esse livro e perdi, mas agora ele está aqui comigo de novo. E ele é do Ronaldo Lidório, falando sobre restaurando o ardor missionário. E ele trabalhou muitos anos na África, com tribos de feiticeiros, e ele fala da conversão de um feiticeiro muito poderoso aos olhos daqueles,
naquela tribo, e ele diz que esse homem foi alcançado de forma sobrenatural pelo Senhor, e aí ao se converter, ele queimou todos os ídolos, diz aqui, trouxe seus fetiches antigos e feitos de madeira e pedra, alguns maiores, amuletos, vários ídolos, e queimaram tudo. Isso é importante, você se desfazer de qualquer vínculo com vínculos satânicos no passado. Mas diz que imediatamente a conversão desse feiticeiro, uma grande perseguição abateu sobre toda a sua família. Ele perdeu terras, algumas plantações, direitos no conselho dos anciões e por menos 3 vezes tentaram envenená-lo. Ele fazia parte de um conselho de anciãos da tribo que logo o expulsaram a saber que ele tinha se convertido a Cristo, e 3 vezes tentaram matá-lo por envenenamento. Na última tentativa, em 1997, última tentativa de envenenamento, ele veio a adoecer seriamente, mas sobreviveu. É um exemplo de alguém que perseverou em meio a lutas, perdeu terras, perdeu plantações, perdeu direitos, perdeu o reconhecimento do seu povo porque se converteu a Cristo, foi envenenado, quase morreu, mas continua Ronaldo Lidório no livro. Seus 11 filhos e filhas vieram para o Senhor e são membros e líderes na igreja em Coni. Ele fala, lembro-me de maneira especial da alegria que o contagiou, quando em 96 a sua esposa finalmente rendeu-se ao Senhor, com lágrimas nos olhos e um culto pela manhã. Então esse homem foi um homem que pagou um preço para servir a Deus, tendo se convertido como um líder espiritual de uma tribo animista lá no meio da África. Mas Deus o honrou, com seus filhos todos na presença do Senhor, sua esposa na presença do Senhor, mas ele teve que perseverar. Neemias foi um exemplo de alguém que se colocou diante de Deus e Deus o honrou com muita dificuldade. Se você ler o livro de Neemias, é um tratado sobre liderança. Você aprende muito sobre liderança e aprende também sobre os sacrifícios e dificuldades que uma liderança piedosa enfrenta. Neemias fez isso e Deus o honrou. Mas um exemplo superior a todos os exemplos que temos na Bíblia e fora dela, que é o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois ele, conhecendo toda a maldade desse mundo, irmãos, às vezes eu me pego pensando nisso, que a gente, como pastor, a gente lida com muito sofrimento. E às vezes a gente lida com situações muito difíceis. E às vezes eu vejo tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, eu falo, meu Deus. E às vezes eu me pego pensando, o Senhor sabe. Eu sei de um sofrimento, eu sei de 2, eu sei de 3, o Senhor sabe de todos. O Senhor sabe de toda a maldade desse mundo. O Senhor sabe de todo o ímpeto pecaminoso do ser humano. O Senhor sabe de toda a impiedade que existe sobre essa terra. E ainda assim, Jesus Cristo abriu mão da sua glória, desceu a essa terra amaldiçoada, viveu sem pecado e morreu na cruz para salvar pecadores miseráveis como eu e como você. Como não se render a esse evangelho? Irmãos, você via ceia, podem vir.